Olá, gente divina! Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre 6 erros ao praticar o Ho'oponopono. Hoje eu tive uma pergunta de uma seguidora referente ao Ho'oponopono e aí eu decidi trazer essa live de última hora aqui. Olá, seja bem-vinda, Aline. Quem for chegando já vai compartilhando a live, já vai deixando seu coraçãozinho aqui, ok? São informações importantes que eu vou trazer aqui para tirar um pouco das dúvidas. Olá, Liliana! Já vai chegando, já vai deixando o coraçãozinho e já vai compartilhando a live também. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, reikiana, coach, treinadora mental, praticante de barra de axis e muitas possibilidades. Muita gratidão pela presença de vocês aqui. Então eu decidi trazer essa live hoje para falar sobre alguns erros ao praticarmos o Ho'oponopono, tá? Acho que é importante trazer esse tema porque sempre tem alguém perguntando, sempre tem alguém com dúvidas. Hoje pela manhã eu coloquei um stories, né, falando sobre a importância da gente superar a fase difícil do Ho'oponopono, porque quando começamos a praticar o Ho'oponopono, parece que as coisas vão piorando. E na verdade, é um movimento que está acontecendo para que a gente se liberte das sombras. E isso causa incômodo, causa dores, né, dores emocionais, incômodos emocionais e incômodos, algumas vezes até incômodos físicos também, tá? Algumas pessoas relatam também que começam a ter pesadelos, mas são memórias que estão sendo liberadas, então é importante que a gente passe à frente, siga adiante, tá? Então, para a gente já começar, muita gratidão, boa noite a todos vocês. Já vamos falar o primeiro ponto aqui, tá? E já vai compartilhando a live aí, tá? Para mais pessoas também receberem esse conteúdo. Piorar igual limpeza. Então, quando a gente... Sabe aquele quartinho escuro que a gente tem na nossa casa? Vou fazer uma analogia, na verdade, né? Aquele quartinho escuro onde ninguém quer entrar, onde a gente sabe que tá guardado as baguncinhas ali, né? Tem muita poeira, tem muita coisa guardada que você nem sabe que tá lá, coisas que você não usa. Olá, Helena, seja bem-vinda. Coisas que você não usa, que você vai jogando lá, jogando. Então, quando a gente entra nesse quarto escuro, a primeira coisa que vai acontecer, primeiro a gente vai ter um certo medo, né? Do que a gente vai encontrar ali. Só que nós nunca saberemos o que está ali dentro daquele quarto efetivamente e nem o que precisa ser modificado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser limpo e o que precisa ser abandonado, deixado de lado. Então, quando você começa a mexer nesse quartinho, vai levantar poeira, vai te causar alergia, você vai começar a espirrar. Esses são alguns incômodos quando a gente entra dentro desse quartinho escuro empoeirado. Então, a gente pode fazer a mesma analogia com a prática do Ho'oponopono. Também pensando naquele copo, né, de água, com aquela água toda cheia de lama, cheia de barro, né? A gente põe dentro de um copo e ele vai ficar ali mexendo aquele barro, mas com o passar do tempo, esse barro vai assentar e você nunca mais vai saber que esse barro existiu, né? Porque ele vai estar bem lá no fundo. Então a gente tem que mexer ali pra gente saber que existe esse barro aí, pra gente de alguma forma purificar. A gente vai separar a terra, a lama da água, tá? Então o Ho'oponopono ele ajuda por conta disso. Eu não vou aqui falar sobre o Ho'oponopono, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma outra live explicando, né, o que é efetivamente o Ho'oponopono. Eu coloquei aqui para aqueles que já conhecem o Ho'oponopono, tá? Então, o primeiro erro
que a gente comete. Helena já vai compartilhando a live aí, tá? Quem for chegando já vai compartilhando a live. É achar que o Ho'oponopono não funciona se eu não acreditar. O Ho'oponopono vai funcionar se você praticar, tá? Não importa se você tem dúvidas, não importa se você não acredita, o que importa é que você pratique, tá? Então, vamos tirar a primeira dúvida aí, o primeiro erro que a gente comete achando que o Ho'oponopono não vai funcionar se eu não acreditar. Ele funciona mesmo eu não acreditando. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Você só precisa repetir as frases e dar esses comandos, né, para que a limpeza, que a liberação, né, quando você faz os comandos, as 4 frases, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Você abre campo para que essas memórias comecem a ser liberadas, mas você pode também fazer outros comandos, tá? Mas eu vou falando ao longo do vídeo, e se você ficar com dúvida, já deixa a sua pergunta que depois eu vou respondendo. Olá, Andresa, seja bem-vinda. Já vai compartilhando a live para mais pessoas estarem conosco também. O outro aspecto que é bem interessante da gente pensar sobre isso, que é o quê? É nós praticarmos Ho'oponopono com a intenção de mudar o outro. Não funciona. O Ho'oponopono é uma prática individual. Além de ser individual, ela está focada em nós. Quando praticamos o Ho'oponopono, é para nós, não é para o outro. Eu não posso praticar o Ho'oponopono com uma intenção para o outro? Pode e deve. Só que nós não podemos interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, tá? Então, a questão é, quero praticar o Ho'oponopono para mudar X pessoa. Não é. Então, esse já é o segundo erro que algumas pessoas ou que fazemos ao praticar o Ho'oponopono pensando em mudar o outro. Mas o outro nunca muda com a prática do Ho'oponopono, né? Essa é uma boa pergunta também. Eu já vou falando, já vou fazendo as perguntas. Pode acontecer que você olhe o outro e fala, nossa, depois que eu pratiquei o Ho'oponopono, a outra pessoa mudou. Mas na verdade, se a gente for olhar bem, olhar direitinho, fomos nós que mudamos. E quando nós mudamos, as coisas ao nosso lado tendem a ficar diferentes, porque o nosso olhar está diferente, a nossa forma de ver as coisas está modificada. Então isso significa que sim, pode trazer benefícios para o ambiente, para as outras pessoas, porque se eu me torno mais harmônica, mais leve, mais serena, mais tranquila, isso vai interferir no ambiente e claro, isso também vai reverberar no outro. Só que como é uma prática onde você tem a conexão com o divino que está em você e o divino que é a consciência una, a consciência maior, o livre-arbítrio precisa ser respeitado. E a divindade, né, que está em você, que está no outro, que está em tudo, ela sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, possivelmente, quando você pratica para o outro, você também está reverberando coisas boas para ele. Mas não adianta a gente querer mudar o outro. Então sim, você pode praticar o Ho'oponopono para outras pessoas, mas você não pode querer controlar o outro. Você não pode querer mudar o outro. Você não pode ficar achando que, porque eu fiz, né, o Ho'oponopono, aquela pessoa não mudou e ela nem me ajudou, ela é uma ingrata, nada disso. A gente pratica em silêncio e sem ficar esperando nada em troca. E quanto menos você espera, mais você recebe, ok? Eu espero que
ficando claro para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá? E podem já ir compartilhando a live também com outras pessoas. Muita gratidão pela presença de todos vocês. E vamos seguindo aqui, tá? Para a próxima. Eu coloquei duas, né? Agora nós vamos para a terceira, que é a possibilidade que nós temos de autorizar o divino criador, o divino que está dentro de nós, que ele faça também o processo de limpeza de memórias enquanto dormimos. Então, antes de dormir, você pode fazer essa programação, né, para que o divino criador, o divino que está em você, limpe memórias e traga para você revelações em sonhos, até mesmo em pesadelos. Olá, Alcir. Quando temos pesadelos, quando estamos na prática do Ho'oponopono, tá? E começamos a ter pesadelos, isso também pode significar que nós estamos liberando memórias relacionadas às sombras, né? E são medos, inseguranças, rejeições que a gente viveu na realidade ou que a gente fantasiou, porque quando somos crianças, a gente vê o mundo de uma forma, e às vezes com a chegada, por exemplo, quando eu falo que olá, Márcia, seja bem-vinda, quem for chegando já vai compartilhando a live. Por que eu falo que pode ter sido uma rejeição fantasiosa? Vou explicar para não ficar nenhuma dúvida. Uma criança pequena, de 2 anos, por exemplo, quando vê com a chegada de um irmãozinho pequeno, a mãe vai dar um pouco mais de atenção para esse bebê pequeno que chegou. E essa criança de 2 anos e meio, de 3 anos, acho que ele já começa a entender um pouco mais. Mas vamos dizer de 2 anos, 2 anos e meio. Ele sente essa devoção da mãe para esse bebê como uma rejeição. Então, ele vai guardar essas imagens minêmicas, né? E toda vez que ele estiver num relacionamento na vida dele, ou em relações de trabalho, seja lá onde for, ele vai reviver isso como uma rejeição, tá? Então, eu fiz esse parênteses para entender, para vocês saberem o que é uma rejeição fantasiosa, por exemplo, tá? Então, os pesadelos, eles podem ser memórias que estão sendo liberadas, ok? Depois, no final, eu vou deixar uma técnica, né? Para que você faça quando você sentir esses incômodos ou quando você acordar assustado por conta de um pesadelo durante a prática do Ho'oponopono, tá? Agora eu já vou dar uma dica bem bacana. Se você fizer a água azul solarizada, ela também vai ajudar na limpeza e na liberação de memórias. E também pode acontecer que você tenha esses pesadelos por conta da prática, tá? Mas isso é uma limpeza que... Olá, Eliane. Essa é uma limpeza... Decidi falar sobre Ho'oponopono, hein? Sobre os 6 erros do Ho'oponopono, viu, Eliane? Eliane, isso, falei certinho. Então, a água solarizada. Como que eu faço a água solarizada azul? Uma garrafa de vidro azul, sem tampa de metal. Você pode colocar um paninho para cobrir a boca. Você vai colocar a água ali dentro. Você vai cobrir essa boca com um paninho ou com papel celofane transparente, ou aquele papel filme que a gente usa na cozinha, preferencialmente o papel filme que é usado na cozinha para cobrir a boca. Não pode tampar com nenhum tipo de metal. E você vai deixar ali no sol por 2, 3 horas, tá? Até 4 horas você pode deixar, não tem problema. E aí depois você vai consumir essa água. A água azul solarizada, ela pode ser feita para tudo. Se você conseguir produzir em larga escala, você pode tomar banho com ela, você pode lavar roupa com ela, você pode lavar alimentos, você pode dar para os seus animais de estimação beberem, você pode tomar essa água. Então, assim, a utilização da água azul solarizada do Ho'oponopono, ela pode ser utilizada em N situações, tá? Claro que você precisaria, para fazer tudo isso que eu falei, produzir em larga escala, e nem sempre a gente consegue produzir. Então, você pode tomar
essa água, ok? Ó, já dei uma dica aí, depois vocês me lembrem que eu falei de uma frase, né, que eu vou falar no final. Se eu não falar, vocês já me cobram, tá? Vamos agora pro quarto erro, que é querer padronizar a forma de praticar o Ho'oponopono. Essa é uma observação que eu tenho, que já estudei, li os livros do Joe Vitale, onde ele fala, né, sobre essa questão. Já vi pessoas dando palestras, né, pessoas que fazem, já conhecem o Ho'oponopono há muito tempo e fazem a prática, que é a questão de você querer padronizar a forma de você fazer o Ho'oponopono, tá? E o que isso significa? Significa que toda vez que eu quero padronizar alguma coisa, eu tenho que ficar esperto, porque na maioria das vezes é o nosso ego que está ali querendo controlar a situação, querendo conduzir a situação. E por que a gente tem que ficar atento? Porque o ego, ele é uma instância do nosso inconsciente e tem a função de nos proteger. E pelo fato de querer nos proteger, e o ego o ego não é algo separado, o ego sou eu tenho ego também, você tem, todos nós temos. Ele tende a querer nos proteger das coisas novas, de tudo que é novo. Então, quando você começa a praticar o Ho'oponopono, você está tendo uma atitude nova, uma atitude diferente, uma forma de ver o mundo diferente. E o ego, ele vai ficar meio assustado, com medo. E aí, olá, Keila. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai querer começar a criar distração, distrair você. Aí você fala assim, nossa, eu preciso praticar o Ho'oponopono muito certinho. Nossa, tem que praticar, sabe? Isso daí é o ego que está no controle, é o ego que está querendo controlar por medo do novo. Então tenha muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso praticar o Ho'oponopono quando eu estiver lavando roupa. Não posso praticar quando eu estiver lavando louça. Você pode praticar o Ho'oponopono a qualquer momento, a qualquer situação da sua vida. Você pode verbalizar em voz alta, você pode verbalizar mentalizando as 4 frases. Você pode associar a limpeza da sua casa com a limpeza das suas memórias. Então você está ali varrendo, né, o chão, você está também, você não precisa ficar preso nisso, mas você associa, você fala, nossa, limpando a casa, limpando a minha casa interna, né, passando pano na casa, também limpando as minhas memórias, liberando e limpando memórias. Então, mas isso não é necessário, você não precisa ficar pensando nisso, né? Simplesmente pratique em qualquer momento, em qualquer situação. Tem uma situação boa? Faça o Ho'oponopono. Tem uma situação ruim? Faça o Ho'oponopono. Porque também tem uma outra questão, que é a pessoa achar que tem que praticar o Ho'oponopono só quando está numa situação de negatividade, numa situação ruim, tá? Não é isso. Pessoal que foi chegando já pode ir compartilhando a live, deixando o coraçãozinho, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá? Então, o Ho'oponopono, ele não é para ser praticado só quando tem alguma coisa ruim acontecendo na sua vida. O Ho'oponopono é para ser praticado a todo momento, a todo instante, antes de você comer, durante o tempo que você está comendo, tá? E aí você pode criar frases, né? Divino Criador, limpa em mim o preconceito que eu sinto com relação às pessoas XYZ. Você não precisa nomear, né? Estou falando assim, com as pessoas. Por exemplo, Divino Criador, limpa em mim as memórias que estejam dificultando a minha elevação espiritual, por exemplo. E vai falar isso ou mentalizar isso e praticar as 4 fases. E aí você pratica o tempo que você quiser. Se você quiser praticar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o tempo que você quiser,
Não tem assim, porque às vezes a gente quer colocar regras em tudo, padronizar tudo. Quando a gente está fazendo isso, não estou dizendo que não seja necessário, padrão é bom, padrão é importante, nos ajuda. Mas na prática do Ho'oponopono não tem necessidade. Você pode praticar a todo instante, a todo momento, ok? Muita gratidão a todos vocês. E se você ficou com alguma dúvida, já vai deixando a sua perguntinha aí pra mim, tá? Muita gratidão. Ok? Então, deu pra entender que o Ho'oponopono não precisa ser praticado, aliás, ele nem deve ser praticado só no momento de coisas ruins, porque senão a nossa motivação, ela acaba sendo confundida, a gente fica desmotivado. Porque a gente acha que, eu vou praticar Ho'oponopono, uma coisa tão... Porque você já vai fazer aquela associação. Olá, Scarpirina. Você já vai fazer aquela associação de algo negativo. Pratica o Ho'oponopono sempre. Tá feliz? Pratica o Ho'oponopono. Não tá tão bem? Pratica o Ho'oponopono, tá? E uma outra coisa aqui, que é um outro erro, que é achar que você precisa reviver aquela memória, sentir todas aquelas emoções que você viveu. Nada disso, simplesmente pratique o Ho'oponopono. Não tem necessidade de você reviver a memória, ficar se corroendo, ou se fosse isso, ficaria mais difícil, porque imagina se você vai praticar um Ho'oponopono numa situação onde uma pessoa te magoou e te feriu, né? Aí você fala, nossa, como que eu vou falar, por favor, me perdoe, né? Mas eu vou explicar o por favor, me perdoe aí, tá? Já. Então, não precisa reviver nada, simplesmente autorize a divindade que está em você, o divino criador que está em você, para que ele faça a limpeza das memórias para você, tá? Divino criador, se existe alguma coisa em mim que esteja impedindo que eu tenha uma vida leve, uma vida tranquila, serena, por favor, limpe agora. Eu te amo, por favor, me perdoe. Aliás, às vezes eu confundo, porque eu pratico o Ho'oponopono de diversos jeitos, tá? Outra coisa também que as pessoas acham, né, na questão da padronização, que é que você tem que manter as frases sempre do mesmo jeitinho. Você pode praticar mudando as frases, aliás, é melhor que você faça isso, porque quando você faz isso, o seu ego não está no comando, você não está deixando o ego comandar as coisas. Olá, boa noite, já vai compartilhando a live, quem for chegando já vai deixando o coraçãozinho, tá? Então, às vezes eu mudo, às vezes eu não falo sinto muito, eu falo eu te amo, por favor me perdoe, sou grata, ou eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Então eu vou mudando de posição as frases, isso não tem nada a ver. Tem gente que fala, se mudar a posição das frases não vai funcionar, nada disso. Quando você faz isso, você está driblando o seu ego, porque chega uma hora que o seu ego também vai ficar acostumado, ele já vai saber. E aí, quando você muda aquele formato, você cria novas sinapses também no seu sistema de neurônios, né? No seu sistema neuronal. Você vai criando novas sinapses, novos neurônios vão surgindo aí, ok? Então também é uma forma diferente. Então não queira padronizar a prática do Ho'oponopono, ok? Deixa eu ver aqui que tem uma... A Aline está perguntando qual seria o propósito de eu praticar o Ho'oponopono para outra pessoa. Na verdade, por exemplo, tem pessoas que falam assim, tem uma pessoa que está muito doente e ela quero praticar o Ho'oponopono para aquela pessoa. Posso? Pode, né? Mas a gente não tem como interferir no livre-arbítrio de ninguém, tá?
eu não vejo, na verdade, nenhum propósito de que você pratique o Ho'oponopono para outra pessoa. No começo da live, quem estava no começo da live sabe que eu disse que o Ho'oponopono é uma prática individual e voltada para a pessoa que pratica o Ho'oponopono. Agora, você quer intencionar o seu Ho'oponopono para outra pessoa? Tudo bem, você pode intencionar. Agora, não queira interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, ok? Muita gratidão, gratidão pela pergunta, Aline. Eu nem sei se você tá na live ainda, tá? Mas é importante essas perguntas para que vocês tenham ainda mais informações sobre isso, tá? Muita gratidão. Deixa eu ver se alguém deixou algum comentário aqui. Gratidão, gratidão. Não, ninguém deixou nenhum comentário aqui. E o outro é a questão da ansiedade pelo resultado final, tá? Esse aqui. Essa é o último erro, sexto, porque eu já falei de querer reviver a memória. Eu acho que eu falei, né, gente? Vai me lembrando aí se eu já falei sobre a questão de querer reviver. Já falei. Então, nós estamos agora no último erro, que é a ansiedade pelo resultado. Praticar o Ho'oponopono, já com vistas ao resultado final, já tem aí uma questão do ego querendo controlar também a prática, ok? É a questão de que você pratica e você coloca já um impedimento. Vamos pensar na questão da física quântica, por exemplo, né? Do tão famoso efeito Zenão, que é aquela questão de você ficar em cima ali, toda hora indo olhar se vai dar certo, se já deu certo. Praticar o Ho'oponopono assim só vai fazer com que essa energia que você está mexendo, que você está liberando para que seja purificado, né? Que você sinta ainda mais esses efeitos. Então, pratique o Ho'oponopono de forma tranquila, de forma serena, de forma harmoniosa, sabendo que o que é melhor vai chegar para você. Porque a divindade que está em você, que está em mim, que está em quem pratica, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, o que chegar, vai chegar porque é melhor para você. Mas se você coloca a ansiedade, você tende a amplificar todos esses sentimentos que você está querendo liberar, que você está querendo limpar, ok? E aquela frase, né, que eu disse que eu ia explicar para você, que é o me perdoe, né? Por favor, me perdoe. Você não está pedindo perdão para ninguém a não ser a divindade que está dentro de você, por você ter saído fora dessa conexão, né? Porque por você ter se desconectado, né? Por você ter se desligado desse caminho abençoado, desse caminho de bênçãos, desse caminho onde você se esqueceu que você também era uma divindade, que você também é uma divindade, aliás, ok? Então é importante que a gente entenda, né, essas partes, né, do Ho'oponopono, para que a gente não crie mais impedimentos no processo. O processo tende a ter seus momentos de dor, né, de sofrimento, mas você não precisa reviver memórias, você não está pedindo perdão a não ser para a divindade que está em você e que você se desconectou dela, tá? Quando você fala sinto muito, você reconhece que houve um erro, que houve que você se desconectou de algo que era divino, que era abençoado. E quando você está pedindo perdão, você está reconhecendo isso, você está reconhecendo que você se desconectou dessa essência divina,
desse divino que já está dentro de você e que te coloca num caminho para coisas boas, de tudo que é melhor para você. Ok? Eu queria saber se ficou alguma dúvida para vocês. Enquanto isso, eu vou fazendo mais alguns comentários aqui para dar tempo, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, que ficou com alguma dúvida. Para você que não me conhece ainda, que está aqui na live, eu sou Nina Rosa. E se você gosta de conteúdo relacionado a autoconhecimento, espiritualidade, comportamento, autoajuda, energias, então já me segue aqui no Instagram, é Nina Rosa HD, no Facebook também, Nina Rosa HD, no YouTube é Herança Divina por Nina Rosa. Muita gratidão pela sua presença aqui, gratidão a você que vai assistir essa live no futuro. Eu vou deixar ela salva aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube também, tá? E aí, se você tiver dúvidas, deixa sua perguntinha aqui embaixo, abaixo do vídeo, que eu vou responder para você. Muita gratidão, é sempre um prazer estar aqui com você, trazendo esses conteúdos para que possam ajudar mais pessoas, né? Muita gratidão. Ok, então nós vamos encerrando. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom, muito bom. Espero ter ajudado de alguma forma a trazer aí algumas respostas, né, para você, para que fique mais fácil, né? Como eu sempre digo, eu gosto de facilitar as conexões elevadas, então que vamos aí seguindo, facilitando essas conexões elevadas, ok? Para que o caminho fique um pouco mais leve, tá? Com bastante harmonia, positividade. E a gente vai ter a prática do mantra. Provavelmente eu vou fazer amanhã para eu ter o domingo livre, poder descansar também, né? Aproveitar aí. Gratidão. Abraço de luz. E até mais. Tchau.